A graça e paz, queridos, amém? Bom dia a todos. Sempre uma responsabilidade bem grande a gente estar compartilhando a palavra de Deus. Essa semana, confesso para os irmãos que eu bati um pouquinho a cabeça para chegar no que eu ia trazer, compartilhar com os irmãos nessa semana. Durante esses dias que o pastor Davi me pediu para compartilhar essa palavra. Mas desde segunda-feira Deus tem falado no meu coração sobre a questão de batalha espiritual. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã uma palavra que Deus me deu há um tempo. Exatamente num tempo que eu estava passando algumas dificuldades nessa área. E Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar essa palavra com a igreja nessa manhã. Amém? O texto base encontra-se em Números, capítulo 22. Na verdade é um texto bem longo, mas nós não vamos ler todo o texto. Como a irmã compartilhou aqui, a irmã Flávia, né? A Flávia compartilhou aqui que está indo para o campo de batalha, né? Nós entendemos que a vida cristã, desde que nós aceitamos a Jesus, nós estamos numa guerra, irmãos. E Deus manda os forças especiais, né? Lá no exército tem as forças especiais, que são aqueles missionários, né, que vão isolados para fazer o combate em algumas regiões. Deus tem as tropas, as igrejas, as congregações que trabalham com outras finalidades, né, em outras regiões. Mas todos nós, quando aceitamos a Jesus, nós fomos alistados para uma guerra. Estamos em guerra. E querendo ou não, você está envolvido em um combate espiritual, né, que se dermos bobeira, o nosso inimigo, ele ceifa nossas vidas. A Bíblia diz que o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Então ele não está preocupado se nós estamos atentos ou não, se nós somos obreiros ou não. Uma vez que nos declaramos crentes no Senhor Jesus, nós passamos a ter um inimigo em comum. Amém? E essa batalha espiritual, ela vai prosseguir até nós chegarmos na nossa Canaã celestial. Amém? E eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Na verdade vou usar aqui uma tipologia dessa história, né, uma figura dessa história aqui que se passa no texto. É um texto, creio que muitos irmãos já conhecem. Vai falar sobre a história de Balaão, né? Então a história de Balaão e Balaque, né, dois inimigos do povo de Deus, que deram muitos problemas, né? Balaque era o rei dos Moabitas, né, um dos povos que deram bastante problema para o povo de Deus. E aqui vai narrar um episódio bastante interessante, que eu gostaria de compartilhar algumas coisas nesse texto com os irmãos. Algo que Deus falou no meu coração um tempo atrás. Amém? A partir do versículo 22, na verdade a história vai estar do capítulo 22 ao capítulo 25, mas nós vamos ler apenas dois trechinhos do capítulo 22 e do capítulo 23, amém? Depois os irmãos podem se assentar. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se na campina de Moabe, desta banda do Jordão, do lado leste do Jordão, próximo a Jericó. E viu Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era um povo muito grande. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciãos midianitas: Agora lamberá este povo tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. E naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, que estava junto do rio, nas terras dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito,
e eis que cobre a face da terra, e está parado diante de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei o ferir, e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos moabitas e os anciãos dos midianitas, com preço dos encantamentos na mão, e chegaram a Balaão e lhes disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e eu vos trarei resposta de como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão aquela noite. Vai para o capítulo 23, versículo 11. Capítulo 23, versículo 11 ao 21, diz assim: Então disse Balaque a Balaão: mas o que fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Verás somente a última parte dele, mas todo ele não verás. E amaldiçoa-me eles dali. Assim tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou novamente 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro em cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na boca dele e disse: torna-te a Balaque, e fala assim. E vindo ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. E disse-lhe Balaão, pois a Balaque: que coisa falou o Senhor? Diz, pois, Balaque a Balaão: que coisa, pois, lhe falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouça. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que eu recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu o Senhor iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, o seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Amém? Fecha a tua Bíblia. Antes de se assentar, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir, ó Deus, revelação da tua palavra. Meu Deus, que esta palavra, ó Deus, possa trazer direção, possa edificar, ó Deus, os nossos corações. O que eu te peço nessa manhã, ó Deus, é que apesar de mim, das minhas limitações, apesar de nós, de nossas limitações, meu Deus, o Senhor fale conosco. O Senhor me use, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que essa palavra, ó Deus, possa produzir os frutos, meu Deus, para os quais ela é enviada. E que o seu nome seja glorificado e que sejamos fortalecidos para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Amém. Pode se assentar, querido. Amém. Querido, interessante. Eu quero
trazer uma palavra, compartilhar uma palavra, eu dei um título para essa palavra, analisando as estratégias de guerra do inimigo. Como nós estávamos falando no início, a igreja é o exército de Deus. E nós fomos salvos para entrarmos numa batalha. Uma batalha que envolve, primeiramente, o nosso condicionamento, estarmos preparados para chegarmos na Nova Canaã e para recrutarmos o máximo de pessoas para o exército de Deus possível. Amém? Então Deus nos chamou para sermos testemunhas, para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos as obras do Evangelho. Mas também, querido, nós precisamos estar atentos, porque assim como nós estamos avançando no terreno do inimigo, também o inimigo ele tem as suas estratégias, ele tem os seus meios para tentar parar o exército de Deus. Jesus certa vez falou para os discípulos: eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? Então, querido, eu creio que essa palavra de Jesus para nós, a exemplo disso aqui que aconteceu nesse texto que lemos, eu creio que Satanás ele não pode tocar no povo de Deus. Amém? Porque o povo de Deus é um povo cheio de Deus, nós temos uma proteção, uma blindagem espiritual, que as forças malignas já não podem passar. Lá na primeira carta de João, tem um texto que diz que aquele que está em Deus, Satanás não pode tocar. Amém? E eu creio que se eu e você estamos em Cristo, estamos andando em Deus, Satanás não pode nos tocar sem a permissão de Deus. Sim ou não? Quantos creem nisso? Amém? Eu também creio assim, querido. Mas esse texto aqui, ele narra uma caminhada. No exército a gente chama isso de marcha para o combate, né? E eu creio que isso ilustra a nossa vida. Como a irmã falou aqui, na caminhada cristã, irmão, nesse combate espiritual, vai ter tempo que nós vamos correr, não, acho que foi a irmã que falou, né? Vai ter tempo que nós vamos estar muito bem, vai ter tempo que nós vamos estar meio perrengue, vai ter tempo que nós vamos correr, vai ter tempo que nós vamos ter que andar, e assim é numa guerra, né? Vai ter momentos que o exército pode andar tranquilamente, tem momentos que nós vamos poder correr, mas tem momentos que o combate vai estar tão intenso, que nós vamos ter que ir no rastejo. Nós vamos ter que progredir devagar, porque a força do inimigo vai ser talvez equiparada ou superior a nós. E nós temos que ter esse discernimento, que durante a nossa caminhada espiritual, nós vamos passar por momentos difíceis, porque Satanás, o inimigo de nossas almas, ele tem trabalhado, ele tem buscado estratégias para fazer parar o povo de Deus. E o tema dessa mensagem, analisando as estratégias de guerra do inimigo, eu quero falar sobre um assunto, que tem sido um espinho na carne de muitas pessoas. E para os irmãos entenderem isso, eu confesso para os irmãos que eu já li essa história de Balaão e Balaque várias vezes e nunca tinha entendido essa história. Até que Deus me mostrou isso aqui. Que na verdade, quando nós lemos o capítulo 22, 23, 24 e 25 de Números, parece ali que Balaão realmente fez tudo que Deus mandou ele fazer. E Balaão era um camarada que até tinha uma intimidade com Deus. A gente vê que Deus falava com Balaão. Várias vezes Deus se manifestou a Balaão e falou com Balaão. E Balaão era um profeta, aparentemente aqui era um profeta de Deus. Mas quando nós vamos olhar lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14, fala que Balaão se corrompeu e desviou do propósito de Deus. E fez pecar o povo de Israel. E esse texto aqui, no texto que nós lemos, inicialmente, o texto ele fala, no capítulo 23, que quando Balaão foi tentar amaldiçoar o povo de Deus, o Espírito de Deus falou pela boca de Balaão e falou: olha, eu não posso amaldiçoar o meu povo. Você não vai amaldiçoar o meu povo, porque diria eu e voltaria atrás, eu disse que abençoaria o meu povo e o meu povo é abençoado. A igreja, irmãos, é um povo que tem a bênção de Deus. Nós somos herdeiros das promessas de Deus. Todas as promessas de Abraão recaem sobre a igreja. O apóstolo Paulo fala que nós somos o Israel espiritual de Deus, sim ou não? Então nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus, feitas para Abraão. Se você abrir a tua Bíblia lá em Gênesis,
no capítulo 12 de Gênesis, vai dizer lá, Deus falando para Abraão, Gênesis 12, versículo 1 ao 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos nós estamos debaixo dessa promessa e dessa bênção de Deus, amém? Quantos querem essas bênçãos de prosperar em tudo que você fizer? Amém? Eu acho interessante, eu ouvi um pastor uma vez dar uma definição para a palavra bênção, que eu achei bem interessante. E ele disse que a palavra bênção significa autorizado a prosperar. Então, uma vez que nós estamos debaixo da bênção de Deus, tudo que nós fizermos prosperará. Você vai prosperar. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio 28, né, a promessa de Deus lá é que se nós permanecermos nos mandamentos de Deus, nas suas palavras, tudo aquilo que nós fizermos será próspero. O nosso campo, a nossa família, o nosso gado, as nossas finanças, tudo aquilo que fizermos será próspero, porque a bênção de Deus nos alcançarão. Amém? Então ali está implícito ali que nós não precisamos estar orando por bênção de Deus, não. Que basta nós andarmos na presença de Deus, como diz lá o versículo 1, anda em minha presença e ser perfeito, e todas essas bênçãos te alcançarão. E querido, o povo de Deus, né, o crente ele fica até mais bonito, nós temos até a bênção da beleza, pastor Davi. Né, tem uns camaradas que você vê no mundo, o cabra é feio, igual uma briga de foice no escuro. Camarada maiado, o camarada se converte, o camarada muda a aparência, fica mais bonito, fica mais elegante, né? Porque há uma unção, há uma prosperidade sobre a vida do crente. Deus abençoa, Deus faz a gente crescer e prosperar em tudo que a gente faz. O camarada que era bebum, pingaiado, o camarada que era vagabundo, o camarada começa a se tornar uma nova pessoa, começa a se vestir melhor, começa a ter mais cuidado, né? Começa a ser aquele cidadão que era um palha na sociedade, começa a dar fruto, começa a trabalhar, começa a parar de dar problema para a comunidade. Né? Aquele que roubava, como diz Paulo, não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, o que mentia não mente mais, porque a bênção de Deus está sobre o seu povo. Amém? Quantos são abençoados de Deus aí? Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém? A bênção de Deus está sobre a igreja. Aleluia. Nós somos herdeiros dessa bênção de Abraão. Deuteronômio 28, no versículo 1 e 2, diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do teu Deus, virão sobre ti essas bênçãos e te alcançarão. E ao término do texto, versículo 14, ele diz assim: não te desviará de todas essas tuas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para seguires a outros deuses e os servirem. E a partir do versículo 15, Deus começa a dar um alerta para o seu povo. E aí vai do versículo 15 até, se não me engano, versículo 63, até o final do capítulo. Tá, Deus começa a dar um alerta ao povo, agora não sobre a bênção, que ele profetiza do versículo 1 ao versículo 14. Mas agora Deus começa a trazer um alerta para o seu povo, sobre a maldição que virá sobre o povo de Deus, se o povo não observar as leis e os mandamentos de Deus. Querido, eu entendo, e creio que você também tem esse entendimento, que muitas coisas do Antigo Testamento, né, Jesus cumpriu, e elas não têm mais uma influência sobre nós que vivemos debaixo da graça. Sim ou não? Muitas coisas Jesus cumpriu e está cumprido. Mas existem alguns princípios espirituais, irmãos, que são imutáveis. E o princípio da bênção e da maldição é um desses princípios.
toda vez, né, o meu filho, ele cresceu ouvindo eu falar isso com eles, né, lá em casa. Toda vez que eu quebrar um princípio, eu serei quebrado por ele. Né? Eles cresceram ouvindo eu falar isso. Porque antes de toda a promessa de Deus, irmãos, existe um se. Antes de toda a promessa de Deus, existe uma condicionante. Então a bênção de Deus está sobre a igreja, desde que nós observemos os princípios e os mandamentos que regem aquela bênção. E até o ímpio, irmãos, é abençoado quando anda debaixo de um princípio de bênção. Interessante. Até o ímpio prospera quando ele cumpre princípios de Deus. As pessoas mais ricas dessa terra são crentes? Não, muitos não são crentes. Existem famílias até relativamente bem-sucedidas que não são crentes. Sim ou não? Porque obedecem a alguns princípios, preceitos da palavra de Deus. E essa bênção é para aqueles que obedecem. E esse texto diz que se nós desviarmos dos mandamentos e estatutos de Deus, virão maldições sobre o povo de Deus e os alcançarão. Interessante que essa história de Balaque, ele diz aí no finalzinho do texto, não viu Deus, não achou o Senhor, deixa eu só me achar aqui, não viu iniquidade, o Senhor não viu iniquidade em Israel, e nem contemplou maldade no meio de Jacó, porque o seu Deus está com ele, e Deus está nele. Jesus disse que quando ele voltasse para a glória, ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo estaria não somente conosco, mas estaria em nós. Da mesma forma que Deus estava no meio de Israel, figurando essa manifestação de Deus na igreja, hoje o Espírito de Deus está no nosso meio, e o Espírito de Deus está em nós, nos dando força e poder para vencer todas as batalhas que nós temos que enfrentar, amém? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Enquanto permanecemos em Cristo, irmãos, somos mais que vencedores. Mas essa palavra nessa manhã que eu quero compartilhar com a igreja, analisando as estratégias do inimigo do povo de Deus, eu quero trazer exatamente um alerta sobre um ponto, né, que Satanás tem entrado no meio da igreja e tem feito um grande estrago na nossa vida espiritual. Assim como Balaque alugou Balaão para tentar amaldiçoar o povo de Deus, querido, Satanás tem trabalhado incansavelmente, porque se Satanás tem uma virtude, pastor Davi, é que ele é perseverante. Se é que Satanás tem alguma coisa que a gente pode elogiar, é a perseverança. Porque ele conhece as profecias, ele sabe que o tempo dele está contado, ele sabe que ele está lutando uma batalha perdida, Darcy. Mas ele não para. Ele não para, ele continua investindo, ele continua trabalhando, ele continua traçando estratégias para causar o máximo de baixa, o máximo de mortes espirituais que ele puder no meio do arraial do povo de Deus. E eu vejo essa passagem aqui como uma figura daquilo que acontece com a igreja hoje. Essa passagem de Balaque e Balaão. Porque até o capítulo 23 aqui, Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Porque ele diz, porque o Senhor não viu iniquidade, não viu pecado. Aquilo que Israel conhece, ele não está transgredindo. Ele não viu iniquidade e nem achou maldade no meio do arraial do povo. Então Deus não pode abençoar, porque Deus abençoou e ele não pode revogar a sua bênção. Porém, querido, tem um outro lado. Se nós avançarmos na história, nós vamos ver que a partir lá do capítulo 25, o quadro começa a mudar. Nós vamos ver, abra aí a tua Bíblia no capítulo 25. Vai um pouquinho mais adiante aí. Capítulo 25. Os primeiros versículos vai narrar aí um fato interessante. Capítulo 25, versículo 1 ao 4.
diz assim: Israel ali durante o seu caminho. Então passou-se um tempo dessa situação que aconteceu, que Balaão tentou amaldiçoar o povo e não conseguiu amaldiçoar o povo. Um tempo depois, Israel saiu daquele lugar onde eles estavam e continuaram a sua marcha em direção à sua Canaã, a terra que Deus prometeu a eles. Assim como a igreja tem caminhado em direção à nossa Canaã. Eu vejo aqui uma figura fantástica, né, da história da igreja com a história do povo de Israel. Que no caminho para Canaã nós temos que estar atentos, irmãos. Porque nós vamos enfrentar muitos inimigos e muitas estratégias espirituais que tentarão nos impedir de chegarmos à nossa Canaã espiritual. Amém? Então eu vejo aqui como uma figura. E então Israel sai daquele lugar onde eles estavam, lá em Canaã, e eles se aproximam de Moabe. E aí no capítulo 25 vai narrar um outro fato que aconteceu depois. Israel acampou-se em Sitim, uma cidade na região de Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. E juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, que era um deus daquela região, o senhor de Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Irmãos, olha para mim aqui um pouquinho. Irmão, muitas pessoas têm confundido o tempo da graça com um tempo sem graça, onde não há juízo sobre as consequências dos nossos atos. Ah não, agora nós estamos debaixo da graça. Agora Deus não manda mais anjo para matar 160 mil soldados, como aconteceu lá no tempo do Antigo Testamento. Deus não fere mais o povo com pragas. Deus não fere mais o povo com maldição. Querido, onde na Bíblia está escrito isso? Vou te dar pelo menos 3 exemplos aqui no Novo Testamento. Lembra de Ananias e Safira? Quebrou um princípio simples, irmãos, relativamente simples. Era para o camarada trazer uma oferta agradável ao Senhor diante do altar. O camarada vai lá, vende uma fazenda, combina com a esposa dele. Não, vamos fazer o seguinte. Pô, né, Barnabé ficou bem na fita quando ele vendeu lá a fazenda dele, deu para os apóstolos, ele ficou bem na fita, foi até nomeado diácono da igreja. Então vamos fazer o seguinte, vamos ganhar uns pontinhos lá com os apóstolos, vamos fazer a mesma coisa. Só que vamos fazer o seguinte, vamos vender, vamos guardar metade, vamos dar só metade, falar que a fazenda nós vendemos por tanto. Para ver se a gente consegue um cargo lá na IDB Paz também. Querido, o que aconteceu com Ananias e Safira? A maldição de Deus veio sobre os dois. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro falou, olha, escuta, vocês venderam a fazenda por tal valor mesmo? Ananias, sim, tá, pum, morreu. O anjo de Deus feriu. Caiu morto na hora. Depois de um tempinho vem a mulher. Aí Pedro faz a mesma pergunta, escuta, você que seu marido vendeu uma fazenda, né, trouxeram para ofertar na igreja. Fazendo uma coisa boa, irmãos. Trouxeram para ofertar aqui na igreja, né? Vocês venderam por tanto a fazenda? Sim, nós vendemos por tanto. Por que formaste esse desígnio no seu coração de mentir ao Espírito Santo? Por quanto fizeste isso, eis a mão do Senhor contra você. Caiu e morreu. Os dois foram feridos porque mentiram. Tentaram enganar a liderança da igreja, pastor. Um pecado simples. Um pecadinho. Eles ofertaram, né? Fala aí, pastor Davi. O senhor recebe uma oferta aqui de 100 mil reais. Né? O irmão vendeu a fazenda por 200 mil, traz uma oferta de 100 mil reais. É para dar glória a Deus ou não é? Vamos dar glória a Deus, irmãos. Recebemos 100 mil reais de oferta. Mas ainda fazendo uma coisa boa, a intenção era errada e Deus feriu. Novo Testamento, irmão. Na hora que eu falar isso daqui, você vai falar, mas isso aí não é Antigo Testamento, pastor. Outro exemplo. Elimas o encantador. Começou a colocar impedimento lá, Paulo pregando para ele, ele fazendo graça.
Aí chega um momento que Paulo fala o seguinte, ó, você não vai cessar de ficar tentando atrapalhar a obra de Deus, não. Eis aí a mão de Deus contra você, para que você pare de tentar impedir o trabalho de Deus. A Bíblia diz que o camarada ficou cego na hora. A maldição de Deus veio sobre ele. Novo Testamento. A Bíblia conta a história do rei Herodes. O rei Herodes, né, judeu, fazia parte do povo de Deus. O rei Herodes começou também a se envaidecer diante de Deus, achando que ele era muita coisa, porque a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus, e não há autoridade que não seja instituída por Deus. Mesmo governante ruim ou bom, é instituição de Deus, a Bíblia diz, irmãos. Sim ou não? É instituição de Deus. E a Bíblia fala que quando o povo ali, o rei de Tiro e de Sidom, elogiou Herodes, a Bíblia fala que Herodes não deu glória a Deus. Falou, nossa, mas Herodes fala muito bem, Herodes é um excelente líder. A Bíblia fala que Herodes não deu glória a Deus. E o que a Bíblia diz que aconteceu? A mão de Deus veio contra Herodes. E Deus o feriu, e ele caiu e morreu comido de bicho. Então, querido, esse princípio da bênção e da maldição, ele não é um princípio para o Antigo Testamento. É um princípio que está também no Novo Testamento. E na sequência aí da história, no capítulo 25, se não me falha a memória, é no versículo 9, eu não anotei aqui, mas eu acho que no versículo 9, diz o seguinte, que naquele dia, feriu o Senhor 24.000 israelitas com uma praga, e eles morreram. Mas por que eles morreram? Primeiro, Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus e não consegue. Balaque paga Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e não consegue. E depois Deus fere o seu povo e mata 24.000. Querido, aí eu quero entrar aqui agora na estratégia que Balaão usou. Balaão e Balaque usou. Quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, porque no texto parece que ele não queria amaldiçoar. Mas quando nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 2, 14, a Bíblia fala que Balaão amou o prêmio da injustiça. E ele ensinou a Balaque a colocar tropeço no caminho do povo de Deus. Ele tentou amaldiçoar, ele não conseguiu. Mas Balaque tinha falado, olha, se você amaldiçoar o povo de Israel, eu vou te honrar grandemente. Eu vou te dar riqueza que você vai nadar de braçada. E a Bíblia fala que ele amou o prêmio da injustiça. E mesmo ele não podendo amaldiçoar o povo de Deus, ele falou o seguinte, e aí, irmãos, aí eu quero entrar nessa questão da estratégia. Duas estratégias que o inimigo de Deus tem usado contra a igreja e que tem causado grandes baixas no meio do povo de Deus. Tem feito muitas pessoas se desviar, muitas pessoas perderem o rumo da fé e fracassarem e ficarem no deserto. O texto diz que isso aqui, esse fato aconteceu na cidade de Sitim. E eu gosto muito de pesquisar o significado dessas palavras na Bíblia. Aí eu fui verificar o que significa a palavra Sitim, e curioso. A palavra Sitim é acácia. E a acácia era uma árvore conhecida na região, até hoje no meio da maçonaria, diz que tem isso. A palavra é conhecida como um símbolo de estabilidade e segurança. Eu não sabia disso. Aí fui pesquisar. Acácia é uma palavra usada como um símbolo de estabilidade e segurança. E aqui, querido, eu quero trazer uma figura disso para nós como igreja. Quando nós paramos em Sitim, quando nós acampamos num lugar de segurança, nós temos que estar muito atento. Porque quando nós achamos que está tudo bem, é exatamente nesses momentos que nós começamos a baixar a guarda e negligenciar princípios de segurança de Deus. Sim ou não? É quando nós estamos em Sitim, irmãos. É quando nós estamos no lugar de estabilidade e segurança. Eu estou muito bem financeiramente. Eu estou muito bem na igreja, eu já sou obreiro. Eu já sou diácono, eu já sou pastor. Sou bispo, apóstolo, arcanjo da igreja. Estou num lugar de estabilidade. Todo mundo me vê, às vezes, ali, como uma imagem
de pessoa bem-sucedida. O lugar da Acácia. Chegamos em Acácia, Sitim. Só para a pessoa que está do seu lado aí não dormir, dá um cutucão nela aí. Fala para ela, ó, Sitim não é lugar de descanso, é lugar de preparo. Quando Deus nos dá um refrigério, irmão, não é lugar de você deitar, pôr a perna para cima e fazer churrasco espiritual, não. Está bem hoje? Está tranquilo? Esse dia o irmão compartilhou aqui, que a vida dele estava muito tranquila, ele orou a Deus. Falou, Deus, está muito tranquila a minha vida, manda umas lutas aí. Rapaz, aí ele compartilhou conosco lá depois, falou, rapaz, eu já estou mudando a minha oração. Eu falei, senhor, chega, tá bom de luta já. Tá bom de luta. Estou passando um picado. Mas às vezes, irmãos, nós achamos que está tudo muito tranquilo, muito calmo, e nós relaxamos. Né? Um dia desse eu estava conversando com o pastor César. Acertei o nome dele. Toda vez eu chamei de pastor Hermes. Estava conversando com o pastor César. Que ele é muito igual a um pastor que tinha lá em Cuiabá, amigo nosso. Muito, muito parecido os dois. Eu estou sempre confundindo o nome dele. Eu estava conversando com o pastor César um dia desse. Irmãos, o momento que nós mais buscamos a Deus é nos momentos que nós estamos em maiores lutas. Sim ou não? É o momento que nós mais buscamos a Deus, irmãos. Normalmente, quando o pau está cantando no nosso lombo, a lamba está vindo, aí que nós buscamos, aí nós oramos, jejuamos, subimos no monte e vamos, lemos a Bíblia todo dia, somos fiéis no nosso devocional, no tempo sozinho com Deus. Mas quando chegamos em Sitim, lugar de estabilidade e segurança, manda Jeová o anjo para trazer a bênção. Só esperando, relaxamos, baixamos a guarda. E aí, querido, é hora de Satanás começar, o inimigo começar a colocar suas estratégias em prática. Outra coisa curiosa, o nome Balaão, significa devorador. E o nome Balaque significa devorador e destruidor. Ou aquele que devasta. Devastador, destruidor, Balaque. E Balaão significa aquele que devora. Até o nome dos dois personagens tem um sentido para nós. Muitas vezes o inimigo de Deus, ele quer devorar aquilo que Deus tem te dado. As bênçãos, a prosperidade, as promessas de Deus. Ele quer devorar aquilo que Deus tem te dado. E o outro inimigo, ele quer devastar, ele quer destruir a sua vida. Satanás não vem senão para matar, roubar e destruir. Querido, você acha que você é exceção? Não é, irmãos. Mas está tudo tranquilo. Qual foi a estratégia de Balaão? Que Balaão passou para Balaque. A Balaão tentou por 3 vezes. Se você ler o texto, vou deixar de dever de casa aí para aqueles que não conhecem a história. Leia do capítulo 22 até o capítulo 31. Até o 25 você já vai entender um pouco, mas até o 31 para você saber o fim de Balaão. A Bíblia diz que por 3 vezes ele tentou amaldiçoar e não conseguiu. Aí lá no capítulo 31, diz que Deus mandou matar Balaão quando invadiu, quando Israel chegou em Midian. Israel dominou a região de Moabe, onde estava Balaque, e quando chega lá em Midian, Deus manda matar Balaão. Mas Balaão não era profeta de Deus. Quando eu li a primeira vez, me deu um nó na cabeça. Eu falei, poxa, por que Deus mandou matar o seu profeta? E depois eu fui entender, irmãos, que o que Balaão fez? Balaão amou o prêmio da injustiça. Balaão falou, rapaz, Deus não deixou eu amaldiçoar Israel. Deus não deixou. Porque Deus não viu iniquidade e não viu maldade no meio de Israel. Então Deus não me deixou amaldiçoar Israel. Mas aí Balaão chama Balaque e fala o seguinte. Balaque faz o seguinte. Eu não consegui amaldiçoar Israel. Mas se você fizer um agrado para mim, se corrompeu. Se você fizer um agrado para mim, eu vou te dar uma estratégia para você destruir o povo de Deus. Isso não está na Bíblia. Mas, a gente analisando o contexto do que aconteceu, você vai chegar a essa conclusão. Que Balaão fala o seguinte, Balaque, você vai lá no meio das Moabitas. E lembra que quando nós falamos em Moabita, irmãos? Moabe eram os descendentes. Os Moabitas eram um povo extremamente promíscuo.
povo extremamente promíscuo. Era fruto de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Então Moabe era filho de Ló com a sua própria filha. Que a filha embebedou o pai, teve relação com o pai, e dali nasceu Moabe, que gerou futuramente os moabitas. Então Moabe era um povo extremamente corrupto, povo promíscuo. E aí Balaão fala: você faz o seguinte, Balaque, você vai lá no meio dos moabitas, escolhe as mulheres mais gatas, as mais filé, como diz, né? As mais top da galáxia, aquelas de quadril, violão, pelo menos 1,70 m, abaixo disso aí descarta. Pelo menos de 1,70 m para cima. Aquelas avião. Escolhe um tanto dessas mulheres e manda lá no meio do arraial do povo de Deus. E deixe que essas mulheres seduzam o coração do povo de Deus. Porque você não pode amaldiçoá-lo, eu não posso amaldiçoá-lo. Mas deixe que Deus amaldiçoe o seu próprio povo. Porque toda vez que eles quebrarem um princípio, eles serão quebrados por esse princípio. E foi exatamente o que Balaque fez, irmãos. Balaão ensinou Balaque a colocar armadilha contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que Balaque mandou aquelas mulheres, no capítulo 25 fala isso, que as midianitas desceram ao arraial do povo de Deus. E as midianitas seduziram o povo a ter relações com elas. E depois levou o povo a oferecer sacrifício aos seus deuses. E por isso que no capítulo 25 fala que a ira de Deus se acendeu contra Israel. E aquilo que Balaão e Balaque não conseguiu fazer pela força da guerra, eles conseguiram fazer pela estratégia. Diga para a pessoa que está do teu lado aí: cuidado, porque Balaão e Balaque estão armando para a sua vida. Meu irmão, você está em Sitim, só comendo churrasco, tomando refrigerante, suco de cupuaçu, na fresca, num lugar de estabilidade e segurança. Mas saiba que Balaão e Balaque estão armando, o devorador e o devastador estão armando para destruir a sua vida e impedir as bênçãos de Deus de te alcançar. Nós precisamos estar alerta, irmãos. E a Bíblia diz que naquele dia 24 mil israelitas foram mortos pela ira de Deus. Princípio de bênção e maldição. Veja bem o que diz a Bíblia. Deuteronômio, capítulo... Deixa eu só me achar aqui. Deuteronômio, capítulo 25, 26, melhor dizendo. Não, 25 não. Acho que é 30. Deixa eu só achar aqui que eu estou na referência errada. Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. Olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que eu tenho proposto para você vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que você viva, tu e a tua semente, amando o Senhor, o teu Deus, e dando ouvido à sua voz, e se achegando a Ele, pois Ele, o Senhor, é a tua vida e a longura dos teus dias, para que você permaneça na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que havia de lhe dar. Pergunta mais uma vez para a pessoa que está do seu lado aí: qual que é a sua escolha, bênção ou maldição? Tem que ficar conversando aí, senão dorme, irmãos. Essa musiquinha dá um sono, né? Um jeito de interagir. Querido, bênção ou maldição, qual é a sua escolha? Querido, Deus, a proposta de Deus, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus tem a esquerda e a direita, é um lado ou outro. A Bíblia diz que aquele que fica em cima do muro, Deus o vomitará da sua boca, seja quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca.
A Bíblia diz que não é para nós desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas nós devemos seguir reto nos caminhos de Deus. Querido, então não existe meio termo. Ou eu ando na bênção, ou a maldição vai me alcançar, querido. Toda vez que quebrarmos um princípio de Deus, se nós não nos arrependermos desse princípio, dessa desobediência e voltarmos ao caminho da verdade, nós seremos quebrados por esse princípio. Presta atenção. A Bíblia diz que tal como um pássaro no seu vaguear, lá em Provérbios 26, 2, tal como um pássaro que voa e uma andorinha ao longe, assim a maldição sem causa não virá. Querido, eu não vou te dizer que tudo de ruim que acontece na nossa vida é por causa do pecado. Mas nós devemos analisar a nossa vida e ver se o que está acontecendo na nossa vida não é consequência de pecado. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos sofrendo consequências, estamos padecendo em algumas áreas de nossa vida, porque nós temos quebrado o princípio, sido desobediente a princípios de Deus, e a maldição tem encontrado lugar para pousar na nossa vida. Temos sido infiéis. A Bíblia diz, a irmã até citou aqui, que nós devemos analisar os nossos caminhos e fazer caminhos aplanados para os nossos pés, ver os joelhos que estão desconjuntados e vacilantes. Nós devemos aplanar o nosso joelho, firmar os nossos joelhos e caminhar no caminho reto. Querido, e tem muita gente querendo estabelecer exceções para onde Deus já estabeleceu uma regra. Tem gente querendo criar exceção, vou repetir. Tem gente querendo criar exceção onde Deus já estabeleceu uma regra. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Assim diz a palavra de Deus. Onde Deus diz para você não trilhar, irmão, não trilhe por caminho que Deus te disse não. Quais as consequências dessas duas estratégias? E eu já termino, caminhando para o fim. As duas estratégias usadas pelo inimigo do povo de Deus. Primeira estratégia, corrupção sexual. O destruidor de Moabe. Querido, se tem uma estratégia que Satanás tem usado contra o povo de Deus, uma estratégia silente, que tem causado um grande estrago no meio do povo de Deus, é que Satanás tem mandado moabitas no meio do povo de Deus, e tem minado a vida sexual da igreja. Pastor, mas o que isso tem a ver? Vida sexual com espiritualidade, o que isso tem a ver? Eu ia projetar um vídeo aqui, irmãos. O pastor Reinaldo pediu, como agora está sendo transmitido também no rádio, o vídeo é um pouco longo, 5, 6 minutos. Ia ficar um período de silêncio muito grande, porque o vídeo é em inglês. E a maioria dos ouvintes não entende o inglês. Então eu vou projetar esse vídeo à noite. Para aqueles que vierem à noite, nós vamos projetar esse vídeo. Mas há uma estatística, irmãos, que a pornografia ela tem atingido mais de 80% dos casais dentro da igreja. Mais de 30% das mulheres são viciadas em pornografia. Mais de 50% dos homens são viciados em pornografia. As crianças, mais de 50% das crianças, crianças de 9 a 11 anos, já tiveram contatos ou assistiram vídeos eróticos através do celular ou na televisão, ou no computador. 30 de cada 100 crianças. Até os 17 anos, essa estatística aumenta para 80%. Já tiveram contato com esse tipo de vídeo na internet. 70% dos jovens e adolescentes sofrem de algum tipo de distúrbio nessa área. Masturbação, tá? O vício na própria pornografia em si, em ver. O que isso tem a ver, pastor? Vamos para a Bíblia, irmão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Não sabeis vós que o vosso corpo é membro de Cristo? Vocês tomarão, pois,
o membro de Cristo e falo ex-membros de uma meretriz? Por certo que não. Qual o problema, irmãos? E por que Satanás tem investido tão forte nessa área de erotização? E isso tem atingido a igreja. Por que Satanás tem atingido tão pesado nisso? Porque o erotismo e a pornografia, ele tem o poder de nos fazer a coisificar as pessoas e endeusar as coisas. Fazer com que as coisas tenham mais importância do que a própria pessoa na relação sexual. Se você dá uma pesquisada, você vai ver que uma das formas de se adorar os deuses na antiguidade era exatamente a questão da sexualidade. As prostitutas e prostitutos cerimoniais. O irmão pregou sobre isso um dia desse aqui. Por quê? Porque se nós somos os membros de Cristo, se nós somos o corpo de Cristo, e se o Espírito de Deus habita em nós, irmãos, o que acontece quando eu começo a ter envolvimento promíscuo nessa área de sexual? A Bíblia diz, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 7, diz assim: porque a vontade de Deus para vocês é a santificação, que vocês se abstenham da prostituição, que cada um saiba utilizar o seu corpo em santificação e honra, não em paixões e concupiscências como os gentios, os ímpios, que não conhecem a Deus. Porque ninguém pode oprimir ou enganar os seus irmãos neste negócio, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como diz, como antes já vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. O que a promiscuidade tem feito no meio da igreja? Muitas vezes, irmão, nós estamos frios espiritualmente, nós não entendemos o porquê. Muitas vezes chega na igreja, você não consegue sentir a Deus, não consegue adorar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo pecado é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui, ele peca contra o próprio corpo, contra o próprio Espírito de Deus. Então, se eu posso classificar pecadinho e pecadão, eu te diria que o pecado sexual é um pecadão que a igreja tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz em João que existem pecados pelos quais nós não devemos orar, tem outros pecados pelos quais nós devemos orar. Então, realmente, a Bíblia faz uma classificação entre pecadinho e pecadão, faz. Realmente faz. Existem diferença no nível de consequência dos pecados que cometemos. Mas o fato é que a Bíblia diz aqui, irmãos, que aquele que peca contra o seu corpo é altamente destrutivo para a nossa comunhão com Deus. Ah, pastor, mas então o que eu tenho que fazer? Quando eu quebro um princípio, esse princípio vai me quebrar. Eu preciso me arrepender e voltar para aquilo que Deus tem planejado para nós. Segunda estratégia que Satanás tem usado. Eu vou correr um pouquinho aqui. Tinha mais coisa, mas por causa do tempo, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Segunda estratégia da idolatria. Primeiro, o destruidor levou a igreja, levou o povo de Deus a se corromper sexualmente. Depois levou o povo de Deus a praticar idolatria. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Porque uma vez que nós começamos a nos enfraquecer espiritualmente, a idolatria fala de quê? Idolatria fala de substituição de Deus no nosso coração. Se nós formos ler na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus constantemente falava que Israel adulterou ou prostituiu-se e trocou ele pelos deuses. Então a idolatria é uma forma de nós colocarmos Deus em segundo plano na nossa vida. Então o que nós entendemos aqui, irmãos? Que a estratégia do inimigo é exatamente apresentar a nós algo que nós gostamos muito, fora do propósito de Deus, para que através disso eles consigam substituir no nosso coração o lugar que só é de Deus. Nós cantamos uma canção aqui, a segunda canção que nós cantamos, Rendido Estou, né, falando sobre isso. Que eu me rendo totalmente a Ti. Querido, quando nós substituímos o nosso coração, colocamos algo no nosso coração como lugar prioridade, como uma prioridade em vez de Deus, querido, nós estamos a um passo de fracassarmos espiritualmente. Estamos a um passo de sairmos debaixo da cobertura de bênção de Deus sobre a nossa vida. E muitas vezes não associamos uma coisa a outra.
Eu me lembro que teve uma vez eu estava aconselhando um casal. Às vezes a gente acha, não, esse negócio de pornografia é coisa de jovem. Irmão, não tem idade. Não tem idade. Uma vez estávamos aconselhando um casal, quase 70 anos. E o casal confidenciou para nós ali, falou, ó, pastor, infelizmente, né, a gente tem assistido filmes eróticos para ver se a gente dá uma apimentada no negócio, porque estou com dificuldade, então a gente tem assistido filme erótico. Obreiro. Querido, não é um mal que tenha atingido apenas uma faixa etária da igreja, todos nós estamos sujeitos a isso, e eu me incluo, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a essa estratégia do diabo. Quais as consequências disso? Primeira consequência, esfriamento espiritual. Segunda consequência, perda de discernimento espiritual. Nós já não vemos mal em nada mais. Não vê maldade. A pessoa não consegue ver que ele está vestido inadequadamente. Porque começa no seu coração ali despertar uma certa competição para ver qual que chama mais atenção do que o outro. Isso tanto o homem quanto a mulher. Então isso vai trazer uma consequência para a nossa vida, irmãos. Presta atenção. Vamos ler um outro texto aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 e 20. O que a idolatria vai provocar? O apóstolo Paulo diz, foge, porém, da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis vós, todavia, que sois templo do Espírito Santo? Por que o inimigo tem investido nisso, irmãos? Porque ele sabe que uma vez que ele coloca a sexualidade como prioridade, ou que ele consegue nos vencer nessa área, ele está atraindo a mão de Deus contra nós. Uma vez que nós pecamos nessa área, nós atraímos a mão de Deus, a maldição de Deus sobre nossa própria vida. Outra consequência, esse vídeo que eu ia passar para os irmãos fala a questão do esfriamento conjugal. Perda dos valores conjugais. Eu já não consigo mais valorizar a minha esposa, valorizar o meu parceiro como eu deveria, porque eu estou sempre fazendo referência a alguém que aparentemente é melhor, é mais bonito, tem um desempenho melhor do que o meu parceiro. E isso vai trazer morte espiritual. Certa vez eu estava aconselhando um casal, e a irmã confidenciou para mim, chamou, falou, olha pastor, na época eu nem era pastor ainda, falou, olha irmão, eu preciso que você ore por mim, porque o meu marido, ele não chega ao prazer, ao ápice comigo. Ele não consegue ir para o finalmente comigo. Ele tem que ir para o banheiro e fazer sozinho, porque ele não consegue, porque ele tem estado viciado em assistir filmes eróticos e masturbação. Então, querido, essa estratégia que Satanás tem colocado no meio da igreja tem causado um grande estrago, e muitas vezes nós não entendemos que esse princípio da bênção e maldição é uma escolha nossa, irmãos. Eu escolho fazer ou não fazer. Poxa, pastor, mas está difícil demais. Chegou no nível que eu não estou conseguindo lidar contra isso. Eu quero terminar te dando pelo menos aqui 5 dicas que a Bíblia diz. Rapidinho, eu não vou explanar sobre ela por causa do nosso tempo, mas eu quero terminar dando 5 dicas aqui. Como vencer nessa área, pastor? Pô, as moabitas já entraram no meu arraial, já estou viciado nisso, já não estou conseguindo mais lidar com isso. O que fazer? Primeira coisa, confesse. Primeira coisa, confesse. Confesse para quem? Conversa com seu cônjuge. Conversa com seu líder espiritual, conversa com seu pastor, conversa com seus pais, orem sobre isso. A Bíblia diz, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais curados. Querido, isso entra no nível de dependência. Segundo os estudiosos aí, pesquisas têm sido feitas, que essa prática, ela vira uma dependência como o uso de drogas. E a Bíblia dá receita para sermos curados. Confessar. Poxa, pastor, mas é só isso. Princípio de Deus. Obedece o princípio e a bênção vem. Quebra o princípio e a maldição vem. Confesse o seu pecado. Primeira dica. Segunda dica. Dica de José. A
Bíblia fala que quando a esposa de Potifar, a Potifera, né, tentou meter a mão lá no José, a Potifera veio para um lado, José vazou para o outro. Segunda dica, foge. Fugir da prostituição. Querido, se aquilo que é mais forte do que você não tem que lutar contra isso. Eu estava conversando isso com o pastor Davi, num estudo, ele até compartilhou isso. Aquilo que é mais forte, talvez para mim não é uma dificuldade. Mas talvez para você é. Então, querido, se não dá para eu vencer, fuja. Faça como José, sebo nas canelas, negada. Foge, porque é mais forte do que eu. E detalhe, irmãos, a Bíblia não manda a gente fugir nem do diabo. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas diz, foge da prostituição. Porque é algo que está em nós. É algo que está em nós. É algo natural do corpo. Se não dá para você vencer, foge. O irmão compartilhou, falou, rapaz, nem academia eu vou, porque o bicho pega. Nem academia eu vou. Amém. Se você ainda não consegue vencer isso, foge daquilo que é mais forte que você. Terceira dica. A dica de Pedro. Busque santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Como assim, pastor? Às vezes não é nem só essa questão da relação em si, mas amizades que está te separando de Deus. Práticas que está te afastando de Deus. Foge. O que é santificação? Já é cartilha da igreja. Santificação é separar-se do mundo para Deus, sim ou não? Então busque a santificação. Aquilo que você está vendo que está te atrapalhando, sai fora, irmãos. Tira. Eu gosto de uma cena daquele filme. Esqueci o nome do filme. Prova de Fogo. Acho que é Prova de Fogo. Um filme evangélico, muito, muito bom esse filme, inclusive. Prova de Fogo, que o marido, né, ele estava tendo dificuldade nessa área, e ele sempre caindo, e teve um dia que ele pegou o computador, levou lá para o meio do quintal, pegou um taco de beisebol e pau, quebrou, despedaçou o computador. E o vizinho ficou olhando espantado assim, ele pegou, quebrou, jogou o taco de beisebol no chão e entrou para dentro. Aquilo que eu não posso vencer, eu me afasto, tiro da minha frente. Rede social, não está conseguindo lidar. Séries. Irmãos, tem gente, não assisto novela, mas fica enfiado na frente sério o tempo inteiro, se expondo a coisas, a palavras, a cenas que vai te contaminar. Para, irmão. Lá em casa nós cortamos até esses negócios, dessas plataformas de streaming. Foi até de Deus. Foi até de Deus. Esse dia minha esposa me reclamou, que falou, rapaz, mas o negócio sumiu tudo, está desligando, o cartão está bloqueando tudo. Falei, glória a Deus. Resposta de oração. Resposta de oração. Um tanto de coisa, irmãos, que às vezes não edifica. Você assiste ali trocentas temporadas de uma série, trazendo um tanto de lixo para dentro da sua mente e do seu coração, te contaminando e te afastando de Deus. Outra dica. Dica de Paulo, termino aqui. 2 dicas de Paulo, para a gente terminar. Primeiro, ocupa sua mente com coisas que edificam. Cartilha nossa, Filipenses 4, 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, e o Deus de paz será convosco. Transformar a nossa mente, irmãos, não é algo que se faz automaticamente. Não, eu vou lá no culto e o pastor vai orar, impor a mão na minha cabeça, eu vou ter a mente transformada. E vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim? Não, irmãos. Exige uma disciplina, uma prática. Coloque coisas que te edificam. Reestruture os seus pensamentos. Augusto Cury fala das janelas de Killer, né, que são processos, né, processos mentais de substituição. Que a nossa mente funciona com imagem, com dados. Então, para eu tirar uma coisa, eu preciso substituir. Então, substitua aquilo que é ruim por coisas boas. Dica de Paulo. E para terminar, sede cheio do Espírito Santo. Quer vencer o pecado, irmãos? Quer vencer a pornografia?
Quer vencer a idolatria, aquilo que está ocupando primeiro lugar no seu coração? Se encha do Espírito Santo. Como? A palavra de Deus diz, Efésios capítulo 5, versículo 5, diz assim, eu quero chamar já o ministério de louvor, para a gente terminar. Diz assim, capítulo 5, versículo 15 ao 18. Diz assim, portanto, vede prudentemente, irmãos, como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade de Deus. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quer ter vitória sobre as estratégias do inimigo? Se isso está trazendo esfriamento espiritual, se isso está te fazendo ficar indiferente, está trazendo idolatria no seu coração, se encha do Espírito Santo. Foge da aparência do mal, se santifique, busque o Senhor, encha sua mente com coisas boas e se encham de Deus. Oração, jejum, palavra de Deus e a vitória do povo de Deus, a vitória do exército de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar.